enfim, auxiliar as pessoas. Porque Eu queria que o senhor contasse... O radioamadorismo é primordial você... Tem algum contato que o senhor tenha feito que seja o mais interessante, o mais curioso? Olha, eu fiz uma história. Você se conhece a telegrafia, né? Aquele de Didadá que a gente chama, né? Didá, né? Eu estava fazendo telegrafia no início, eu ingressei ao radioamadorismo, porque para ser classe A ou classe B você tem que saber telegrafia também. Aliás, dias atrás foi aniversário do Samuel Morse, né? Inclusive até nas buscas estavam os tracinhos, no Google estavam os tracinhos lá que ninguém entendia que era aquilo, né? Mas estava escrito Google ali em código Morse. E eu estava brincando com telegrafia, né? Isso foi em 20 metros, uma metragem de radioamadorismo, e daí de Hiroshima, um japonês me contestou. Eu tenho o cartão dele em casa, tá? Não sei, acho que não pegou na filmagem. Eu tenho lá de Hiroshima, depois entrou outro rapaz de Nagasaki, depois entrou Ucrânia, o pessoal falando, foi assim, questão de 15 minutos, assim, e depois a propagação saiu, né? O que agora, hoje em dia, o bom da internet, nós não dependemos da propagação das ondas, né? Então você pode falar 24 horas, mas naquela época não. Você falava, abria a propagação, você falava no rádio, de repente mudecia, você não falava mais, falava na outra parte, no outro país. Assim. Claudinei, e você? Qual foi a experiência mais interessante, assim, desde que você começou a praticar o radioamadorismo e levar isso a sério? O que mais me chamou a atenção foi em setembro de 2004, eu fiz contato com o Mato Grosso, com esse HT. Com esse HT aqui, fiz contato com o Mato Grosso, sem internet, sem nada, somente propagação. Isso foi porque em casa não tenho ainda um outro rádio, que chama-se rádio HF, para longo alcance, né? Eu não tenho ainda, tenho só somente esse HT. Então, e você não imaginava que fosse chegar tão longe esse que você tem? Daqui de Foz do Iguaçu, eu acionei a repetidora de Francisco Beltrão. E embora esse rapaz também lá, o PT9, não me recordo, mas tem notado lá em casa, ele também acionou Beltrão. Então, por isso que nós conseguimos se comunicar. E parece que tem um museu aí nessa história. Tem. Né? O museu surgiu... A gente coloca o VT antes e aí a gente conversa depois sobre o museu. Vamos ver o VT antes? Pode ser. Ok. Tem um VTzinho que a gente fez no final de semana e a gente vai mostrar para vocês sobre a ideia de se criar um museu. Dia 23 desse mês, o sonho vai se realizar. O primeiro museu do radioamador das Três Fronteiras, que nem foi inaugurado ainda e já tem visita agendada. Luiz Garcia, que teve a ideia, é ligado a essa área desde a década de 80. Vários radioamadores têm seus rádios e ficam com pena de jogar fora os rádios que estão muito antigos, que são substituídos por novos. Então eles precisam de um lugar para guardar esses rádios. Então surgiu a ideia do radioamador por causa disso. E como as peças chegam até aqui? As pessoas trazem quando vêm para Foz do Iguaçu ou ligam simplesmente para a gente ou mandam um e-mail e nós vamos buscar no local de origem. Ao lado do museu fica uma sala onde Luiz não precisa de telefone para se comunicar com outras pessoas. Apenas rádio e tecnologia VoIP. Daqui, o Sr. Garcia pode falar com qualquer parte do mundo. Com o Japão, por exemplo, utilizando esse aparelho chamado HP. Ele pode também conversar, inclusive, com astronautas. Um hobby sério. Ele explica que ser radioamador exige responsabilidade. O radioamadorismo ele tem uma importância muito grande, não só para você fazer grandes amizades, mas também auxiliar a defesa civil através da rede estadual de emergência de radioamadores em caso de calamidade pública. Muitos não sabem da existência do Clube do Radioamador das Três Fronteiras, que está crescendo na fronteira. As pessoas precisam ser radioamadores, né? O clube é só de radioamadores. E aí as pessoas participam voluntariamente, em pequenas ajudas, assim funciona o clube, né? E o mantenimento dele é através dos sócios, né? Na última segunda... Aí então até vazou até um pouco a Néia Risco. Essa matéria a gente soltou no final de semana, né? Foi especial de final de semana aí sobre o museu. Pois é, a gente viu que aquilo tudo ali na sua casa, Sim, Sr. Luiz. Eu quebrei parte da minha casa, deu um transtorno tremendo para minha esposa, né? Foi terrível, mas e daí pegamos chuva, mas agora já nasceu, já está ficando. O que é esse museu? O que tem no museu? O qual é o seguinte, nós radioamadores sempre temos nosso rádio de estimação, um rádio mais antigo e a tecnologia evolui muito rápido. Então nós temos um radinho, nós gostamos, não queremos jogar fora, ficamos ali, mas temos um rádio novo. Como apareceu ali, eu estou falando com um rádio bem antigo, estava falando, mas temos rádios mais novos.
E não somente eu, tem muitos colegas que têm rádios que não querem jogar fora. Se apegam ao equipamento. E surgiu essa ideia de juntar num local todos esses equipamentos. Isso é mania de quem tem alguma coisa a ver com eletrônica? Também, né? Está tudo interligado. Né? O meu pai é engenheiro eletrônico. Isso. E ele é exatamente assim. Ele guarda tudo. Guarda que pode precisar para depois. Tá? Exatamente. Não, mas ali no museu, ali muito interessante, porque em uma semana eu arrecadei mais de 50 equipamentos. Tá? Já fui para Curitiba várias vezes, a Ponta Grossa várias vezes. E aberto ao público, as pessoas podem Sim. conhecer como é que... Até dia 23 agora vai ser a inauguração. Até então, pessoas ligadas ao segmento de comunicação estão visitando. Após isso, está aberto para escolas, escoteiros, enfim, qualquer público. Muito interessante. Para visitar, totalmente gratuito. A história da importância do radioamadorismo no mundo, né? Falando em importância, tem uma importante pergunta que uma telespectadora acabou de ligar aqui para a Foz TV. Obrigada pela sua audiência. Perguntando o seguinte, ela mora na Vila Maracanã e ela quer saber por que às vezes ela tem interferência na televisão dela. Isso é da onda de rádio amador? Não, fica só no rádio, esquece o amador. A onda de rádio, isso é proveniente de onda de rádio. Pode ser de uma estação qualquer, inclusive de alguém falando no celular até próximo ao equipamento de televisão. Isso porque a primeira coisa que incide essa interferência vem primeiro do receptor. Se o receptor está bem instalado, a sua antena não está com uma hastezinha caída por causa do vento, isso tudo interfere. Se a tua antena estiver faltando metade dos segmentos ali, já vai dar uma interferência tremenda. E outra, nós temos um problema muito grande aqui em Foz do Iguaçu, que é o canal de televisão baixo, que dá o sexto harmônico justamente num canal mais usado da Banda do Cidadão, aqui em Foz do Iguaçu. A frequência acaba é um harmônico que dá justamente aquela frequência. Então, se você tiver com uma antena um pouco desregulada, ele fica mais propenso a captar. Ou seja, não é então o rádio amador. Não, o rádio amador é a pessoa. Mas é a frequência do rádio amador? De um rádio qualquer. Pode ser amador, como pode ser de rádio cidadão. Rádio normal. Agora, o radioamadorismo ele é menos propenso a essa interferência, porque esse aqui é difícil de dar interferência, que é 5 watts somente. O rádio faixa cidadão, ele é um pouco mais interferente, porque a onda é maior, ele já é HF, é alta frequência. Com faixa cidadão, você pode falar daqui agora com a Itália, com a Espanha, sem problema nenhum. Tá? E ele está mais propenso a entrar nessa interferência da televisão. Agora, uma estação mal instalada para o faixa cidadão também interfere nas televisões alheias, inclusive em FM. Então, às vezes, tem que levantar a anteninha. Primeiro você tem que ver a fonte receptora, tá? Se ela está bem instalada. Se estiver bem instalada, se vai a fonte que é a transmissora. Tá? Às vezes, alguém para na frente da residência da senhora e está falando ali no seu rádio e está interferindo porque está pegando aquela área, está perceptível aquela captação de onda. Então, pode ser isso. Agora, se fosse frequente, se essa senhora tiver com essa interferência da frequência, tem que ver na redondeza o que está causando isso. Procurar ver uma antena que está instalada, uma antena de algum faixa cidadão ou de algum radioamador que tenha instalado ali e conversar com a pessoa. Existem filtros que se compra em qualquer local de eletrônica para inibir essa interferência. Interessante. Bem, quantos integrantes tem hoje o Clube de Radioamadores de Foz do Iguaçu? Olha, integrantes tem bastante.